Olá, meninas e meninos do primeiro ano, tudo jóia com vocês? Vamos dar continuidade aqui à nossa videoaula sobre as civilizações gregas antigas, né? Na videoaula passada nós falamos um pouquinho sobre a mitologia grega, a formação do mundo grego, e hoje a gente começa o debate sobre os modelos políticos na Grécia Antiga. Lembra que a palavra política, ela vem da palavra polis, ou seja, polis, cidade-estado. Então a vida na polis, a vida nas cidades-estado, era chamada de vida política. A administração da cidade-estado ela era chamada de política. Então o que a gente vai analisar nesse momento? Nós vamos analisar duas polis para serem exemplo da variedade cultural, política, econômica e social que as polis representavam. Lembra da aula passada que eu disse para vocês que uma polis é como se fosse um país, ela tem suas regras próprias, ela tem o seu modo de organização social, política, econômica, comercial. Então, para entender essa variedade, né, que cada cidade era como se fosse um país, a gente vai analisar duas polis, Esparta e Atenas. Nas perguntas que vocês enviaram, eu fiquei muito feliz porque várias pessoas já estavam questionando, né, elementos dessa videoaula, falando, por exemplo, sobre cidadania, perguntando sobre cidadania. E esse é o ponto que eu quero começar conversando com vocês hoje. No Brasil hoje, se nós perguntássemos quem é cidadão, a gente chegaria à resposta de que todos nós somos cidadãos no Brasil, tá? Homens, mulheres, crianças. Existem vários níveis de cidadania, participação, por exemplo, na eleição é dada para os indivíduos acima de 16 anos, mas se nós fizéssemos a seguinte pergunta, quem é cidadão no Brasil, a resposta seria que todos os indivíduos são cidadãos, independente da sua idade. E isso não era dessa maneira na antiguidade. Na Grécia Antiga, nem todos eram cidadãos. Para falar mais corretamente, a minoria das polis, a minoria das pessoas das polis eram cidadãos. A gente pode inclusive afirmar que menos de 10% da população de cada polis era considerada cidadão. Mas então, professor, quem era cidadão? Depende da polis que você está. Porque se eu for para Esparta, por exemplo, os cidadãos têm relação com a vida militar. Se eu for para Atenas, por exemplo, já não é tanto assim. Então, cada polis estabelecia quem era ou não cidadão, ou seja, quem tinha ou não direitos políticos, ok? Então é importante já começar a pensar no sentido de cidadania. E para exemplificar, nessa videoaula nós vamos falar de uma cidade-estado chamada Esparta, tá? Talvez vocês já possam ter ouvido falar dessa cidade-estado e talvez vocês já talvez viram o filme 300, né? Baseado na HQ do Zack Snyder, do Frank Miller, perdão, e dirigido pelo Zack Snyder. No filme 300 a gente tem um exagero, uma dramatização exagerada do que foi Esparta. Mas vários dos valores da sociedade espartana estão lá. E é isso que a gente vai analisar a partir de hoje, tá? Então vamos lá, dois modelos de sociedade que nós vamos analisar, Esparta e Atenas. Vamos entender um pouquinho da sociedade espartana. Esparta era uma cidade-estado que ficava localizada na área do Peloponeso, na chamada região da Lacônia, pessoal. Lembra que eu disse lá atrás que as cidades-estado, na maior parte da Grécia, nós tínhamos um terreno entrecortado, de montanhas, um relevo com dificuldade, de terras férteis? Em Esparta não era assim. As terras em Esparta elas eram mais férteis e eles viviam numa região de planície, da Lacônia, na região do Peloponeso. Então olha só, como eles moravam em uma região de terras extremamente férteis e uma região de planície, significa que essa região era uma região boa, correto? Então, se ela era boa, várias pessoas iriam querer aquela região. Então, quem se fixasse naquela região precisaria defendê-la. E eis que a sociedade que vai se desenvolver lá, que é a chamada sociedade espartana, tá? Ela vai ter qual valor como fundamento da sua organização social? O militarismo. Ou seja, pessoal, a relação da necessidade de defender o território acabou fazendo com que Esparta se tornasse uma sociedade militarizada, justamente para ter condição de impedir que outras polis ou outras civilizações dominassem aquela região. Então, Esparta ficava em uma região fértil e acabou tendo
o militarismo, a vida militar como base da sua sociedade. Essa é a característica principal para entender Esparta. A vida militar, tá? Eu destaquei para vocês que o militarismo era parte da cultura dessa sociedade. Envolvia tudo, pessoal. Tanto a educação masculina quanto feminina, ela tinha impactos relacionados à vida militar, a masculina principalmente. Mas, por exemplo, o culto ao corpo e os exercícios físicos, eles eram um marco da sociedade espartana, dos espartanos. Se vocês forem na pirâmide social, que eu coloquei para vocês, vocês vão ver 3 setores sociais que faziam parte dessa sociedade. Os espartanos ou esparciatas, os periecos e os ilotas. Vamos já destacar isso antes de falar do militarismo. Quem eram os espartanos ou esparciatas? Eram as pessoas que nasceram em Esparta. Eram os descendentes dos primeiros habitantes de Esparta. Portanto, eles eram membros da nobreza. Todos os espartanos ou esparciatas são cidadãos? Não. Eu vou destacar daqui a pouco quem são cidadãos. Mas nesse setor da elite, no topo da pirâmide social, eu tenho os descendentes dos espartanos, correto? Então, ali dentro desse topo da pirâmide social, nós vamos ter os cidadãos, que eu vou destacar daqui a pouco. Quem que são os periecos que vêm no setor intermediário? Eles eram comerciantes, tá? Que pagavam impostos, eles pagavam tributo para poder fazer comércio em Esparta. Eles vinham de outra polis e faziam comércio lá em Esparta e pagavam imposto. Ou seja, os periecos não nasceram em Esparta. Daqui a pouco eu vou destacar que nascer na polis é um elemento primordial para você ser cidadão. Os periecos, eles eram estrangeiros que pagavam impostos para vender lá em Esparta. E quem que eram os ilotas? Os ilotas eram escravos, tá? Eram escravos dos espartanos. Essa escravidão, ela vinha de onde? De 2 eixos principais. Escravidão por dívida, que não era tão comum em Esparta, mas era principalmente a escravidão por prisão de guerra. Os ilotas, eles eram prisioneiros de guerra que viravam escravos dos espartanos. E esses prisioneiros de guerra faziam os trabalhos, faziam as construções, ou seja, trabalhavam nas plantações, faziam todo o necessário para a sobrevivência dos espartanos. Tá? Não é uma sociedade comercial a sociedade espartana. A elite não participa do comércio. Tá? Os periecos, que são estrangeiros, fazem o comércio. Então o que a elite faz? A elite se dedica à vida militar, correto? Então o militarismo, ele é parte da vida em sociedade. Quem que é o cidadão em Esparta? O cidadão em Esparta, olha só, é o homem espartano, tá? Ou seja, o homem da elite, maior de idade, militar. Tá? Então vejam só, para você ser cidadão, você tem que ser homem. Ou seja, as mulheres não eram cidadãs, não eram incluídas. Você tem que ser maior de idade e você tem que ter feito serviço militar. Essas 3 características fazem com que menos de 10% da sociedade em Esparta fosse cidadã e tivesse decisões políticas, tomasse decisões políticas. Então como que a sociedade se organizava? As mulheres tinham uma educação doméstica, treinavam o corpo, faziam exercícios físicos, com qual finalidade? Ter uma saúde boa para ser mãe de espartanos. Quanto mais filhos a mulher tivesse, filhos homens, mais soldados do exército espartano essa sociedade teria. Lembrando que o exército de Esparta só participava do exército os espartanos. A atividade militar era uma atividade honrosa, digna. Só os membros da elite espartana eram membros do exército. Então a mulher, ela era preparada para ser mãe de espartanos. Mas professor, e se nascesse uma mulher? Essa mulher seria treinada para ser uma mãe de espartanos. E os homens? Pessoal, a educação do homem espartano é uma educação militar que começa nos 7 anos de idade. Quando eles tinham 7 anos de idade, o filho do espartano, lembra, o membro da elite, ele era colocado em um pré-treinamento militar. Na verdade, é bem interessante isso. O pai, que já tinha preparado o filho, mesmo com 7 anos, o abandona numa floresta distante da polis. Se ele conseguir voltar para a polis, significa que ele é digno de ter treinamento militar. Se não, a natureza selecionou para que ele não continuasse. Ou seja, ele não foi forte o suficiente para ter educação militar. Então, o menino de 7 anos, se ele conseguir voltar, ele vai para o exército.
Ele fica no exército, pessoal, dos 7 aos 21 anos de idade. Imagina vocês, alguém que fica dos 7 aos 21 anos de idade no exército. Ele vira um soldado extremamente preparado, a guerra é a vida dele, o sonho dele é morrer em combate. Tá? No filme do Zack Snyder, tem uma cena que a rainha vira para o rei espartano e fala assim: volte com o seu escudo ou em cima dele. Ou seja, ou você volta com a vitória, portanto com o seu escudo, ou que o seu corpo volte em cima dele. Não perca e retorne. Isso é uma grande vergonha para os espartanos. Então olha só, esse treinamento militar era dado dos 7 aos 21 anos. Com 21 anos, o espartano ele atinge a maioridade. Com 21 anos, esse espartano ele tem a maioridade. E aí ele vai poder defender Esparta no exército. E após ele atingir a maioridade e cumprir esse serviço militar, ele vai poder ser cidadão a partir dos 30 anos, que eu vou explicar. Então, é uma sociedade totalmente voltada para o exército. O soldado é o cidadão de Esparta, ok? Então, a educação é a base da sociedade, o militarismo. A educação é feita para homens dos 7 aos 20 anos, tá? E isso levou a uma expansão militar muito grande. Era uma sociedade extremamente poderosa do ponto de vista militar. E a organização política? Quem que mandava em Esparta? Pessoal, Esparta era uma diarquia. O que é diarquia? 2 reis. Monarquia, 1 rei. Diarquia, 2 reis. Professor, por que 2 reis? Na verdade, pessoal, quando a sociedade espartana foi se formar, lá sob influência dos dórios, que eu falei na aula passada, tinham 2 famílias que tinham grande poder ali. E para evitar uma guerra entre essas 2 famílias, eles tomaram a decisão de criar uma diarquia, em que um rei é chefe militar e o outro rei é chefe religioso, 2 setores mais importantes de Esparta. A religião era parte da sociedade, inclusive da guerra, e o setor militar é a vida dos espartanos. Então, eles sempre tinham 2 reis. Um que cuidava das atividades militares e outro que cuidava das atividades religiosas. Tá? Era essa a divisão. E além desses 2 reis, a gente tinha um conselho de anciãos. Tá? Esse conselho tinha 28 anciãos. E olha só, esses anciãos eram homens que já tinham ido para a guerra, que tinham normalmente mais de 50 anos, tá? Que ele já tinha uma grande experiência militar. Pessoal, imagina um espartano de 40, 50 anos. Ele sobreviveu a várias guerras, né? Ele mostrou o seu valor como soldado. Então, o que acontece? Quem que estava no topo da sociedade era um conselho chamado Gerúsia. E essa Gerúsia era formada pelos 2 reis, que era a diarquia, e os 28 anciãos, que já eram homens militares com experiência. Por isso que a Gerúsia, com os 2 reis e os 28 anciãos, era chamado de Conselho dos 30. Tá? Depois da Gerúsia, que era o órgão que criava as leis, era o órgão que era o centro do poder espartano, era a Gerúsia. Vinha um órgão chamado Apela. Quem que fazia parte da Apela? Cidadãos com mais de 30 anos. E eu espero que vocês tenham entendido até agora que quando eu falo cidadãos, eu estou falando de homens maiores de 21 anos que tiveram treinamento militar e que nasceram em Esparta, filhos dos espartanos, descendentes dos primeiros espartanos. Tá? Então eu estou falando da elite, da elite, da elite. Então quem fazia parte da Apela? Ela era composta por cidadãos com mais de 30 anos. E o que a Apela fazia? Ela confirmava as decisões da Gerúsia. Se uma lei ela era criada lá na Gerúsia pelos anciãos e pelos 2 reis, o que a Apela fazia? Ela confirmava a lei criada. Ou ela modificava a lei que era criada pela Gerúsia. Então a gente tem a Gerúsia, a gente tem a Apela e lá embaixo nós temos o chamado Éforato. O que é o Éforato? Eram 5 éforos. São 5 magistrados. O que são magistrados? Executores da lei. Então eram 5 magistrados que exerciam poder na cidade de Esparta. Olha que interessante. A Gerúsia cria a lei, a Apela confirma a lei e os éforos fazem a lei ser cumprida. Essa era a organização política da sociedade espartana. Tá? E essa sociedade que tinha um exército como base, é muito interessante, pessoal, que o exército espartano era considerado por muitos como indestrutível. E um dos grandes mitos que envolve a sociedade de Esparta são os chamados 300 de Esparta, que é o tema do filme que eu citei para vocês.
Qual que é o mito envolvendo? Qual que é a história heróica por trás dos 300 de Esparta? É porque diz o mito que 300 soldados espartanos teriam enfrentado 40.000 soldados persas na Batalha de Termópilas. Eles perderam, mas milhares de persas morreram. O que é verdade e o que é mentira dessa história? Vamos lá, como que era organizado o exército de Esparta, pessoal? O exército de Esparta ele funcionava em grupo. Então, quando eles atacavam na famosa falange espartana, que era a formação de batalha espartana. Então, eles tinham escudos que iam da canela até em cima da cabeça. Eles seguravam esses escudos em uma mão e uma lança em outra mão. Como ele defendia com um escudo muito grande, ele não conseguia atacar. Então, no exército inteiro, eles se organizavam de 2 em 2. Sempre tinham 2 soldados que lutavam. Enquanto um soldado fazia um movimento de defesa, o outro soldado fazia um movimento de ataque. Então eles ficavam lutando de 2 em 2 em uma formação gigantesca de soldados. Isso fazia com que essas duplas conseguissem encarar dezenas de soldados. E a gente tem que pensar que nas outras polis, o militarismo não é tão sagrado e tão importante quanto em Esparta. Então, o soldado nasceu para a batalha, ele treinou para essa batalha, ele ficou dos 7 aos 21 anos para se preparar para a guerra. Então, esse exército era muito poderoso. Em Termópilas, pessoal, os milhares de persas enfrentaram os espartanos em uma área em que você tinha um desfiladeiro, um penhasco e uma estrada curta que tinha acesso por um único caminho. Ou seja, eles eram obrigados a encurtar para encarar os espartanos. E como os espartanos eram superiores em termos de guerra, eles acabaram matando milhares de persas. E apesar de perderem essa batalha, eles ficaram imortalizados, né, como heróis na mitologia e na história. Então eu tenho aqui uma polis com valor militar, em que a cidadania depende da coragem e do cumprimento de sua obrigação no exército. Uma sociedade em que política e militarismo está envolvida, em que religião e militarismo está envolvida, e que foi uma das grandes potências da Grécia Antiga. Uma polis que representa o militarismo grego nos estudos de antiguidade, ok? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que eu falei sobre a sociedade espartana, e na próxima videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre a sociedade ateniense. Um abraço para vocês, beijinho, até a próxima.